Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada e dedicada a estudar a geometria analítica. Muito bem, durante a aula imediatamente anterior nós estávamos realizando a resolução de um problema proposto esse que compõe um conjunto de problemas propostos que nós vamos tentar apresentar aqui em nossas aulas, sempre durante ou ao final de algum capítulo, de algum tópico, recordando que nossas notas de aula são compostas e elaboradas com base em um conjunto de livros, sobre geometria analítica, sobre geometria euclidiana, sobre álgebra linear, sobre trigonometria, sobre métodos matemáticos. E esses livros são de autoria de professores e cientistas de grande notoriedade nacional e internacional. Então nós temos um conjunto de livros utilizados para a composição e elaboração das nossas notas de aula. Muito bem. Essas referências estão sempre sob o vídeo na nossa página no YouTube. Sempre sob o vídeo nós temos um setor para descrição, e no setor de descrição ou descrições nós temos então a indicação registrada e por escrito de quais são os livros utilizados para a elaboração e ministração do nosso curso. Vamos tentar agora tentar resolver mais um problema proposto. Problema número 7. Problema número 7. Então, assim, vamos considerar dois vetores, o vetor A, em sua representação do tipo analítica. Então, nós vamos considerar que o vetor em um espaço, disposto em um espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Vamos, então, aqui, A mais 2, 4 e menos 1. Vetor B aqui igual a 3 e 3 vezes B menos 2. Muito bem. Então nós temos esses dois vetores A e B, e o nosso objetivo é calcular o número real A e o número real B, de modo que tal que o vetor A seja paralelo ao vetor B, seja colinear ao vetor B, ou o vetor B colinear ou paralelo ao vetor A. E então o paralelismo entre vetores, dois vetores são paralelos quando o vetor A pode ser expresso como alfa multiplicado por B, onde alfa pertence aos reais, ao espaço dos reais. Então nós vamos escrever vetor A igual a alfa vetor B. Então, nesse caso, necessariamente, nós já sabemos, com base em aulas anteriores, que o vetor A é paralelo ao vetor B, ou, em outras palavras, equivalentemente, o vetor B é paralelo ao vetor A. Então, aqui nós temos vetor A indicado por A mais 2, A minúsculo, pertencente aos reais, A mais 2, 4 e menos 1, igual a alfa, alfa vetor B, o vetor B aqui indicado por 1, 3
e 3b menos 2. Muito bem. Então, o alfa pertence aos reais e, portanto, é um escalar que pertence aos reais e pode ser multiplicado em cada coordenada do vetor. Então, nós temos o vetor A aqui, repetindo, A mais 2, 4 menos 1 igual a alfa multiplicado por 1, 3 multiplicado por alfa, ou alfa multiplicado por 3 e alfa multiplicado por 3b menos 2. Muito bem, então dois vetores são iguais quando suas respectivas componentes são iguais. Continuando, então nós temos A mais 2 igual a alfa multiplicado por 1, ou seja, igual a alfa. Nós temos 4 igual a alfa multiplicado por 3. E nós temos menos 1 igual a alfa multiplicado por 3b menos 2. Muito bem. Alfa pertence aos reais, é um escalar que multiplica com o vetor. Aqui nós podemos escrever alfa igual a A mais 2 dividido por 1, que é igual a A mais 2. Desta expressão nós podemos encontrar alfa igual a 4 dividido por 3. E desta expressão nós podemos encontrar alfa igual a menos 1 dividido por 3b menos 2. Muito bem. Então, obviamente, evidentemente, é notório e evidente que alfa é igual a alfa, que é igual a alfa. Então nós podemos escrever A mais 2 igual a 4 dividido por 3, que é igual a menos 1 dividido por 3b menos 2. Então nós podemos escrever A mais 2 igual a 4 dividido por 3, e isso é equivalente a A igual a 4 dividido por 3 menos 2. Como calcular? 3 no denominador, 3 divide por 3 é igual a 1, multiplica por 4 é igual a 4, e 3 divide por 1, pois o 1 é subentendido, o número 1 é elemento neutro da operação de multiplicação e da operação de divisão no espaço dos reais. Então 3 dividido por 1 é 3, multiplica por 2, 6. Então nós temos aqui o A é igual a menos 2 dividido por 3. Muito bem. E como calcular o B? Então nós temos 4 dividido por 3 igual a menos 1 dividido por 3b menos 2. Então, novamente, aqui nós temos 4, 3b menos 2 igual a menos 3. Menos 1 multiplicado por 3 é igual a menos 3. Nós temos 12 multiplicado por b menos 8 igual a menos 3. E isso gera o seguinte resultado: 12b igual a 8 menos 3, que é igual a 5, de modo que o b pode ser escrito como 5 dividido por 12. Então agora nós já encontramos o escalar A e o escalar B, os termos A e B, de modo que previamente A e B satisfaçam a propriedade de paralelismo entre dois vetores, e isso deve ser, do ponto de vista analítico, algébrico analítico, exatamente. Nós estamos estudando geometria analítica, então isso é definido por vetor A igual a constante, esse escalar que pertence ao espaço dos reais, multiplicado pelo vetor B. Então aqui estão êigolos aqui, sobre o quadro, registrados sobre o quadro, A igual a 2, menos 2 dividido por 3, e B igual a 5 dividido por 12. Pois bem, vamos tentar agora resolver o problema número 8. Problema número 8. Problema número 8.
considerar o segmento de reta aqui com os pontos A1 e A2, certo? Então nós temos o ponto A1 aqui definido por x1, y1 e z subíndice 1. O ponto ponto A2 definido como x subíndice 2, y subíndice 2 e z subíndice 2. Muito bem, vamos considerar o ponto médio aqui. Como indicar, então, indicar aqui como P subíndice M, sugerindo o ponto médio, P subíndice M. Então, o P subíndice M nós vamos indicar aqui como x subíndice M, y subíndice M e z subíndice M. Esse P subíndice M nós vamos denominar como ponto médio entre os pontos A1 e A2. Muito bem, neste segmento de retas, esses três pontos pertencem à mesma reta, e uma reta é composta por infinitos intervalos, cada intervalo composto por infinitos pontos, de modo a gerar, conforme a análise real, um conjunto contínuo de pontos, portanto definindo a reta. Então, aqui nós temos o ponto médio com as coordenadas x subíndice m de médio, y subíndice m sugerindo y médio e z subíndice m também sugerindo ponto médio. Muito bem. Então vamos calcular, e aqui nós temos dois vetores a serem considerados: o vetor A1PM, P subíndice m. Então aqui o vetor A1 P subíndice m, aqui esse vetor deve ser igual ao vetor P subíndice m A2. Aqui está, são vetores iguais, uma vez que nós estamos tratando do ponto médio. E isso implica que o módulo do vetor A1P subíndice m, o módulo, é rigorosamente igual a P subíndice m A2, módulo. E também é importante verificar que o vetor A1, A2, esse vetor A1, A2, é tal que o módulo de A1, A2, é igual a duas vezes o módulo, é igual ao módulo de A1P subíndice m mais o módulo de P subíndice m A2, e uma vez que esses vetores são iguais, então o A1, A2 vetor A1, A2, o módulo é igual a duas vezes o módulo de A1P subíndice m, que é igual a duas vezes o módulo de P subíndice m A2, o módulo desse vetor. Muito bem, verificando a imagem, continuando, certo? Então, dando prosseguimento, vamos utilizar uma dessas propriedades, reiterando que sobre módulo nós falaremos em detalhes, com minúcia, com bastante minúcia e escrutínio sobre o módulo de vetores, entre outras propriedades, ao longo do curso, e ressaltando também que este curso de Geometria Analítica está direta e intimamente relacionado com o nosso curso intitulado Cálculo Vetorial em Espaço Vetorial Euclidiano de 3 dimensões, curso este que está disponível em uma outra playlist sendo desenvolvido paralelamente, e portanto sugerimos respeitosamente que o internauta participante assista esse curso de Geometria Analítica e concomitantemente
ou em momento oportuno, também assista ao nosso curso de cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões, uma vez que um curso complementa o outro curso. Então, aqui nós temos o vetor A1 P subíndice M, ou seja, ponto médio menos A1. Isso é então x subíndice M, y subíndice M e z subíndice M menos o ponto A1 indicado aqui pelas coordenadas x1, x subíndice 1, 1, y subíndice 1 e z subíndice 1. Então nós podemos escrever x subíndice M menos x subíndice 1 igual, aqui, outra coordenada, y subíndice M menos y subíndice 1 e outra coordenada z subíndice M menos z subíndice 1. Muito bem, este é o vetor A1 P subíndice M. O próximo vetor é o vetor P subíndice M A2, e então vamos agora escrever A2 menos P subíndice M, isso é igual a x subíndice 2, y subíndice 2, z subíndice 2 menos x subíndice M, y subíndice M e z subíndice M. Então nós temos x2 menos x subíndice M, y2 menos y subíndice M e z2 menos z subíndice M. Muito bem, esse é o vetor P subíndice M, A subíndice 2 vetor. Uma vez que os dois vetores são iguais, então nós temos vetor A1 P subíndice M igual ao vetor P subíndice M A subíndice 2. Então esses vetores, se esses vetores são iguais, suas coordenadas, os valores são iguais nas respectivas coordenadas. Então aqui nós temos x subíndice M menos x subíndice 1, y subíndice M menos y subíndice 1, z subíndice M menos z subíndice 1, e isso igual a x2 menos x subíndice M, y2 menos y subíndice M e z2 menos z subíndice M. Muito bem, então nós temos, vamos continuar. Então, apagando aqui, outra faixa do quadro, nós temos, então, x subíndice M menos x subíndice 1 igual a x subíndice 2 menos x subíndice M. Então, isso é reescrito de que forma? X subíndice M mais x subíndice M igual a x1 mais x2. Isso é equivalente a 2 vezes x subíndice M igual a x1 mais x2. X subíndice M é igual a x subíndice 1 mais x subíndice 2 dividido por 2. Então essa é a coordenada x do ponto médio entre os pontos A1 e A2. Continuando. Y subíndice M menos Y subíndice 1 é igual a Y subíndice 2 menos Y subíndice M. Então, aqui Y subíndice M menos Y subíndice 1 é igual a Y subíndice 2 menos Y subíndice M, cujo resultado, analogamente, é 2 vezes Y subíndice M igual a Y1 mais Y2, e, portanto, por consequência e por conseguinte, Y subíndice M é igual a Y subíndice 1 mais Y subíndice 2 dividido por 2. Muito bem. E então, nós temos, similarmente, analogamente, Zm menos Z1 é igual a Z2 menos Zm. Então, Z subíndice M menos Z subíndice 1 é igual a Z subíndice 2 menos Z subíndice M. Isso gera o seguinte resultado: 2 vezes Z subíndice M igual a Z subíndice 1 mais Z subíndice 2, e isso é igual a Z subíndice M igual a Z1 mais Z2
dividido por 2. Muito bem. Por fim, nós podemos escrever o ponto médio. O ponto médio, esse ponto médio, então, aqui como x1 mais x2 dividido por 2, y1 mais y2 dividido por 2 e z1 mais z2 dividido por 2. Esse é o ponto médio com suas coordenadas na direção de x, de y e de z. O ponto médio aqui neste segmento de reta, ponto médio entre os pontos A1 e A2, aqui bem definido. Muito bem, então vamos encerrar a aula. Aqui nós apresentamos a solução do problema número 8, do problema proposto número 8, que efetivamente trata-se da demonstração do ponto médio em um segmento de reta das coordenadas do ponto médio x, y e z no sistema de coordenadas cartesianas entre os pontos A1 e A2. Esta é uma demonstração genérica que vale para, como o próprio nome sugere, trata-se de uma demonstração com caráter de resultado geral e, portanto, válida para qualquer situação no contexto de um espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões, fazendo uso do sistema de coordenadas cartesianas. Muito bem, agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.